Seguimos aqui em Os Pingos nos Is, agora recebendo um convidado, está conosco, conversa com a gente a partir de agora, o senador Oriovisto Guimarães, senador pelo Podemos do Paraná. Já conosco? Boa noite, senador. Boa noite, Vitor. É um prazer estar com vocês. Ô, senador, são vários assuntos para a gente tratar. Queria começar falando sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque isso passa pelo Senado e na nossa última conversa, na última participação do senhor aqui no programa, quando nos falamos pela última vez, o senhor foi até um pouco pessimista em relação a isso, mostrou como é difícil o caminho para que a gente chegue, de fato, à saída de um ministro da Suprema Corte. Depois desses episódios recentes, depois do enrijecimento, digamos assim, das decisões do Alexandre de Moraes, depois de ele intensificar os atos de censura dele agora nas redes sociais, mudou o clima no Senado, ô senador, ou ainda é muito difícil que a gente veja um impeachment de ministro do Supremo? Olha, acho que infelizmente está mais difícil do que nunca. Na verdade, o Senado parou, não é? O Senado está se reunindo apenas por decisão remota. Está cada senador em sua casa, Brasília, o prédio está fechado. Todas as comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça, que é vital num processo desse tipo, não estão funcionando. A Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Educação, o Conselho de Ética, nada está funcionando. A única coisa que funciona são as reuniões plenárias e é sempre um relator de um projeto que é designado pelo presidente, sem que esse projeto passe por qualquer comissão. E é muito difícil, a própria dinâmica é muito difícil, porque são 81 senadores. Cada um tem um tempo de fala de 3 minutos. Então, você veja, se todos usassem o seu tempo em 81 senadores, nós teríamos 240 minutos para tratar de um assunto. 240 minutos são 4 horas, não é? Então, é muito difícil até de você falar alguma coisa. Nós estamos nessas reuniões, estamos reunindo bastante, toda tarde quase nós nos reunimos, mas é 2, 3 assuntos e não mais do que isso. E um assunto polêmico como esse está sendo evitado de todas as formas nessa fase, né? Nós estamos tratando mais dos problemas da pandemia mesmo. Senador, quem lhe faz a pergunta agora é Augusto Nunes. Diga, Augusto. Senador, eu queria saber como é que repercutiu a fala, o pronunciamento do Procurador-Geral Augusto Aras contra a Lava Jato. Augusto, a tua pergunta é muito boa. O grupo que eu faço parte, o grupo chamado Muda Senado, nós somos, em alguns momentos nós chegamos a 20 senadores ou um pouco mais. Nós fizemos 2 reuniões remotas, uma com o PGR, o Dr. Augusto Aras, e outra com a Força-Tarefa da Lava Jato. Não só da Lava Jato, com a Força-Tarefa do Ministério Público de Curitiba, de São Paulo, do Rio. Tinham vários procuradores nessa reunião que fizemos com eles. Quando conversamos com o doutor Augusto Aras, a postura dele, eu inclusive cobrei dele nessa conversa, e isso não é segredo, que quando ele foi candidato a PGR, a Procurador-Geral da República, ele foi ao Senado, ele se entrevistou com cada um dos senadores, se entrevistou comigo, e eu perguntei claramente a ele, fiz a ele 2 perguntas. A primeira pergunta: doutor Augusto, se eu votar favoravelmente a sua nomeação, se o senhor tiver que optar entre a fidelidade ao presidente e ficar com a Constituição, com quem que o senhor vai ficar? Ele me respondeu na hora: vou ficar com a Constituição. Digo, muito bem. Segunda pergunta: como é que o senhor vê a Lava Jato? Ele disse: a Lava Jato é uma experiência fantástica, foi a melhor coisa que aconteceu nesse país, mudou a história do país, e eu quero levar a experiência da Lava Jato para todas as capitais, para todo o Ministério Público, porque eu acho que ela tem muito a ensinar ao Ministério Público. Eu não preciso te dizer que eu fiquei extremamente bem impressionado com a conversa que tive com ele e que votei favoravelmente a ele. Aliás, acho que todos votaram favoravelmente a ele. Ele é uma pessoa muito simpática, quando conversa com você, é muito convincente. Tá? Pois bem, nesse encontro que tivemos agora, eu cobrei dele. Digo, doutor Augusto, o senhor me disse na entrevista lá atrás que a Lava Jato o senhor ia levar para todo o país, cobrei dele os compromissos.
Ele disse, não, aí compreendeu, que história é essa de falar de lavajatismo? O que é que está acontecendo? Por que o senhor mudou tanto? O que está havendo? Ele me disse, não, eu não mudei, mas o Ministério Público tem que fazer pequenas correções, pequenos ajustes, e você veja, você que já foi empresário, imagine que você tivesse alguns funcionários que não te obedecessem, que quisesse fazer um pedaço da empresa rebelde a você, que não te desse acesso à informação, uma coisa que valha. Não é possível administrar o Ministério Público assim. Bom, essa conversa foi longe. Eu ouvi tudo que ele tinha a dizer. Ele falou da caixa preta, ele falou das 38 mil pessoas investigadas, ele falou, enfim, não sei quantos terabytes de informação, tudo aquilo que ele já falou na imprensa e que vocês sabem. Passaram-se alguns dias, o mesmo grupo de senadores resolveu se reunir com os procuradores da Lava Jato, os agentes públicos que fizeram a Lava Jato. E quando a gente ouve os procuradores, fica muito claro que não existe nada disso que o doutor Augusto Aras está falando. Não existe essa história de que a Lava Jato teria investigado 38 mil pessoas. Isso é uma bobagem. Não haveria nem tempo físico para fazer isso. O que há é que quando você pega, por exemplo, todos os fornecedores da Odebrecht, que você está investigando lavagem de dinheiro, aparece um monte de nome. Quando você faz uma consulta ao COAF, vê milhares de nomes, mas pouquíssimos desses nomes servem para alguma coisa ou são investigados. Da mesma forma, esses 50 mil documentos que estão num espaço opaco que o procurador não pode ver, isso não existe. A Corregedoria faz inspeções temporais, assim, de tempos em tempos, e a Lava Jato sempre teve uma boa nota. Nunca teve nada escondido. O que há é um natural segredo de justiça. Porque quando o juiz quebra o meu sigilo ou o seu sigilo, tem acesso às suas ligações telefônicas, tem acesso à sua conta bancária, tem acesso à tua vida particular, isso é mantido em segredo de justiça. Isso tem que ser mantido. E é tirado dali apenas o que interessa ao processo. Então não é todo mundo que pode acessar qualquer coisa. Isso é determinação legal, não é vontade dos procuradores. E o que está bem claro para mim, é o seguinte: a alma do Ministério Público está em 2 pontos: na independência funcional deles e na imobilidade. Se você tirar isso dos agentes do Ministério Público, acabou o Ministério Público. Isso seria a mesma coisa que um secretário da Segurança dizer assim para todos os delegados de um estado: olha, daqui para frente ninguém investiga mais nada sem que eu saiba. Feche todas as delegacias, deixa só o secretário então, porque todos vão ficar paralisados. Então não tem cabimento isso de querer transformar o Ministério Público como se fosse um exército hierarquizado, que todos têm que obedecer o general, procurador-geral. É um absurdo. O Ministério Público precisa ter autonomia, precisa ter imobilidade e tem que responder pelos seus atos. Mas senador, não pode ficar prestando conta a cada momento, né? Isso é absurdo. Pois José não. Maria Trindade faz mais uma pergunta. Diga, Zé. Pois é, senador. Olha, o governo do presidente Jair Bolsonaro, e não vai nenhuma crítica, é muito cercado de militares, né? E os militares têm um tratamento especial, quase uma obsessão ali por inteligência, ou seja, informação. Isso é natural, houve, e nós até já falamos disso, de um grupo de inteligência em cada uma das forças, da Aeronáutica, Exército, Marinho, da Aeronáutica sempre foi um grupo maior, mais equipado, inteligência no Ministério da Justiça, na Polícia Federal e na Presidência através do Gabinete de Segurança Institucional. Durante a Constituinte, senador, eu tive o privilégio de acompanhar esses debates, né? Esse era um assunto tratado com muito cuidado, porque a inteligência, no sentido de levar informações ao presidente para as decisões, isto é usual, isto é necessário, para evitar que o presidente nomeie ministros com problemas, para evitar que o presidente tome decisões com base em informações falsas. É assim que funciona a inteligência. A preocupação foi tão grande do Constituinte que colocou o Senado como uma espécie de corregedor, controlador dos órgãos de inteligência, mas dos órgãos oficiais. Eu estou fazendo esse preâmbulo, senador, para falar sobre esta lista no Ministério da Justiça, em que o ministro André Mendonça está tomando a atitude correta
de mandar investigar, inclusive com a participação de pessoas de fora do Ministério, sobre essa investigação de antifascista. Todo mundo é antifascista, não conheço ninguém que saia na rua dizendo eu sou fascista. Pois bem, ele disse que não dava para falar publicamente sobre esse assunto, senador. Qual é a sua impressão e como isso será cobrado do ministro da Justiça e Segurança Pública? Olha, você sabe, José Maria, que a grande sorte dele é que nós estamos todos nos reunindo por decisão remota e, como eu já disse anteriormente, isso está limitando muito o funcionamento do Senado. Espero que a gente volte a reuniões presenciais o quanto antes. Mas esse é o típico caso que esse ministro tinha que ser convocado ao Senado, numa CCJ, não é? Uma Comissão de Constituição e Justiça, ou mesmo ao plenário, para dar explicações. Porque não tem realmente cabimento esse desvio, não é? De investigar pessoas por posições antifascistas. Isso é uma coisa que não tem nenhum cabimento. Não vejo como um órgão de inteligência que todo o país tem, isso é muito diferente, tem lá, os Estados Unidos tem a CIA, a Europa tem os seus departamentos de inteligência, todo o país tem. Mas isso é uma coisa, como você bem disse, para ajudar o presidente da República a tomar a decisão certa, isso é uma coisa para cuidar da segurança nacional. Aí tudo bem, isso é previsto na lei. Agora, investigação de funcionários por posições políticas é uma coisa que realmente eu não consigo entender. E parece-me que ele já se posicionou, que está demitindo o funcionário que fez isso. Mas ao mesmo tempo não quer dar declaração, então ele está confirmando que houve o problema, porque se não houvesse o problema, por que demitir então o funcionário, né? Infelizmente o Senado não está se reunindo e a gente não tem como chamá-lo para dar explicações. Vamos a mais uma pergunta então. Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Senador, retomando o questionamento do Vitor Brown sobre a possibilidade de impeachment de ministro do STF. O senhor acaba de reiterar que o funcionamento do poder do Senado, no caso, está dificultado aí pelas circunstâncias. Porém, a realidade é que ministros do Supremo Tribunal Federal estão exorbitando. A realidade é que estão usando inquéritos, no mínimo, altamente controversos, para prender jornalista sem prova, sem nada, sem nenhuma evidência consistente que possa ter sido demonstrada até hoje. O fato é que o Supremo Tribunal Federal está censurando redes sociais em decisão monocrática no Brasil e no exterior, com base nas mesmas alegações frágeis, altamente questionáveis também, de limpeza do debate público, de ameaça de subversão à ordem. O povo, senador, eu constato isso, o senhor deve constatar também, o povo está indignado e o povo também está amedrontado, né? Porque a Suprema Corte, não há revisão, ou melhor, há o Senado Federal. O povo, senador, e é uma pergunta que eu lhe faço, o povo está voltado para o Senado Federal nesse momento. A expectativa das pessoas que querem a democracia na restituição da liberdade que o Supremo está ameaçando está voltada para o Senado Federal. Então eu compreendo, sou solidário à questão das dificuldades de percurso, né, das discussões, porém, o que fazer? Porque, do ponto de vista também do senador, isso vai começar a implicar, na minha opinião, um desgaste político, porque a população está esclarecida e está esperando uma posição clara do Senado em relação às exorbitâncias do STF. Você tem toda a razão. O responsável por fazer uma revisão no Supremo, o responsável por exemplo, instaurar a CPI da Lava Toga, que eu assinei 2 vezes e que mais de 30 senadores assinaram, o responsável por apreciar pedidos de impeachment, e existem vários pedidos de impeachment de diversos ministros do Supremo,
A Constituição é muito clara, é o Senado Federal. Agora, vamos prestar atenção no funcionamento do Senado Federal. Nós somos em 81 senadores, 3 por estados. Evidentemente que num colegiado de 81 pessoas, você tem pessoas com pensamentos diversos. Existem senadores que acham que o Alexandre de Moraes está agindo muito bem, ao contrário do que eu penso. Existem senadores que acham que uma CPI da Lava Toga criaria uma insegurança jurídica, colocaria o país no caos, ao contrário do que eu penso, ao contrário do que mais de 30 senadores que assinaram o pedido pensam. Infelizmente, nós que pensamos diferente somos minoria. Nós batemos, pedimos, renovamos o pedido, falamos, veio aqui, tem essa conversa contigo, e eu só chego a uma conclusão. Enquanto nós fomos minoria, enquanto o presidente, por exemplo, Davi Alcolumbre, tem na mão o sagrado direito de colocar um assunto na pauta ou não. Ele já disse que não coloca. Não abre a CPI da Lava Toga, não coloca pedido de impeachment na pauta, e nós ficamos nos batendo. O Grupo Muda Senado se bate muito por isso. Mas, até hoje, não temos conseguido, a não ser brigar sem nenhum resultado prático. Ok, agradeço muito. Oi, senador, perdão. Queria falar mais alguma coisa? É triste, mas é o que está acontecendo. Perfeito. Essas as palavras do senador Oriovisto Guimarães, senador do Podemos, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, viu, senador? Boa noite. Muito obrigado a vocês todos. Boa noite. Obrigado.